Olá pessoal, vamos dar início a uma conversa sobre biometria aplicada à predição genômica. Essa conversa está dentro de um evento que está sendo oferecido pelo Núcleo de Estudos em Genética e Melhoramento de Plantas da Universidade Federal de Lavras, e nesse momento a gente manifesta o agradecimento, a satisfação em dizer que é uma honra estar aqui nesse debate. Parabenizo aí os coordenadores, aqueles que contribuíram pela iniciativa, pela atitude proativa, e a gente se sente muito feliz de poder contribuir. Então nós vamos partir para a nossa conversa hoje sobre biometria, e essa biometria aplicada à predição genômica. Na verdade, uma parte de predição, e nós estamos colocando o termo genômica, porque nós vamos associar a essa predição informações de marcadores moleculares e de teorias que a gente aproveita dentro da área de genômica. Pois bem, o primeiro conceito importante é o próprio conceito de biometria. Eu tenho divulgado esse conceito tendo em vista a importância de que os profissionais dessa área, os biometristas, têm assumido como parte fundamental de uma equipe de melhoramento, junto com os melhoristas, entomologistas, fitopatologistas e outros que são necessários. Então, a biometria é uma área da genética que está envolvida com análise de dados, e isso implica em modelagem, com processamento de dados, que implica em recursos computacionais, e fundamentalmente na interpretação de fenômenos biológicos e ancorado nas leis básicas da genética. Então isso tudo faz o profissional que atua na área de biometria. Esse profissional ele tem então várias ações. Analisar dados significa tentar entender o fenômeno e traduzir esse fenômeno em modelos, em topologias que representam apropriadamente, de forma que você possa extrair respostas às suas importantes indagações. A biometria também tem a sua ação de processamento de dados. Processar dados significa repassar essas informações para aplicativos computacionais que usam linguagens diversas, princípios diversos, para que você possa parametrizar de forma adequada e realizar uma tarefa que muitas vezes o ser humano teria dificuldade, não só de tempo, como de espaço e de entendimento, à semelhança do que se pode conseguir com o recurso computacional. E essa ação é complementada com outra, talvez a mais importante, que é a ação interpretativa. Então, além dele ser um cientista de dados, sendo ele um biometrista, ele é capaz de interpretar esse fenômeno à luz da genética. Então, nós podemos orientar estratégias de seleção, nós podemos identificar características que nos auxiliam nesse processo de seleção, nós podemos imaginar, quantificar fenômenos de interação genótipo-ambiente e assim por diante. Então, um papel bastante importante, e nós hoje vamos tratar especificamente de uma parte muito importante, que é a parte da predição. Pois bem, dentro desse assunto, a biometria tem dado sua contribuição desde do início dos trabalhos de melhoramento, né? Então, muitos melhoristas propuseram métodos diferentes, estratégias diferentes, e a biometria propõe quantificar o êxito dessas diferentes estratégias. Então, muitas vezes, a gente pode resumir aqui, e o melhorista tem a necessidade de escolher indivíduos, plantas superiores, para que ele possa, então, recombinar e garantir que a frequência de alelos favorável
seja aumentado na população melhorada, ou garantir que certas combinações genotípicas desejadas apareçam, né, para ser distribuída e cultivada. Pois bem, então nós podemos resumir aqui em seleções diretas, seleções indiretas, seleção simultânea, aquela seleção de família, em que você identifica o indivíduo, mas agrega informação de seus aparentados, irmãos, pais, sobrinhos, tios. Então nós temos várias estratégias que são utilizadas no melhoramento, que faz uso de critério diferenciado, pode ser a própria característica que você deseja melhorar, pode recorrer a uma característica auxiliar, pode recorrer a outras características para a seleção simultânea e, consequentemente, estabelecer como critério de seleção um índice, e pode recorrer à informação da mesma característica, por exemplo, produção, mas no indivíduo, nos irmãos, na família e assim por diante. Então, nós temos várias estratégias e a gente, pela biometria, identifica aí os vários critérios e consegue fazer predições de ganhos que você vai obter por ter escolhido aquela estratégia e por ter identificado aqueles indivíduos que se demonstram ser mais favoráveis. Com isso, nós identificamos na população original, fazemos o processo de recombinação, aí temos a população melhorada. Nós conseguimos, então, predizer o quanto dessa média original vai ser melhorado. Você vai ter um direcionamento, se desejar, no acréscimo dessa média, ou em outros casos, você deseja reduzir, por exemplo, a altura, florescimento, você pode, então, fazer as predições mais adequadas. Então, veja que a biometria contribui muito nesse processo de predição fenotípica. Mas vamos considerar que nós vamos fazer predições que incorporem informação genotípica. E aí, então, nós vamos entrar nas predições genômicas. Nós vamos citar aqui as situações mais simples para depois tentar apresentar particularidades da seleção de características mais complexas. Vamos imaginar que eu tenho uma característica numa determinada espécie, numa determinada população, e essa característica manifesta-se então como, por exemplo, resistente ou susceptível a determinada doença. E vamos imaginar que essa doença, esse padrão de resposta, está condicionado à ação de um único gene. Então, se o melhorista, em sua atividade, fizer, por exemplo, o cruzamento entre um pai resistente, puro, com um pai susceptível, ele tem a F1 e vai obter uma população segregante. Vamos imaginar que a nossa população segregante seja uma população F2, resultante então do avanço da F1, ou seja uma população de retrocruzamento, que é o cruzamento com esse genitor, por exemplo, susceptível, porque apesar da susceptibilidade, tem outras características interessantes. Então são duas populações segregantes e a gente quer praticar seleção. Pois bem, então a gente verifica que dentro da genética mendeliana a gente já tem orientações. A gente sabe que a população segregante ela vai manifestar indivíduos resistentes e vai manifestar indivíduos susceptíveis. Infelizmente, vai manifestar. E desses indivíduos susceptíveis vão representar na população F2 25%. Você não deseja, vai ser indivíduos que muitas vezes você vai cultivá-lo, vai fazer a avaliação e vai descartá-lo. É um trabalho de descarte. Certo? Se fosse uma população de retrocruzamento, a gente tem a expectativa de que 50% dos indivíduos sejam susceptíveis. Então, você vai gastar seu tempo, seu dinheiro, vai ter uma população, por exemplo, de retrocruzamento de 200 indivíduos, mas entre aqueles 200 indivíduos, você tem a expectativa de que metade, 100 deles, vai ser, né, avaliado para fins e a decisão vai ser o descarte. O que vai ser aproveitado vai ser apenas 50%.
Então veja que a gente pode facilitar o trabalho do melhoramento. E aí surgiu uma ideia interessante de usar uma informação auxiliar. E existem essas ideias de informação auxiliar, já era conhecida, como a seleção, a resposta correlacionada, seleção simultânea, mas agora nós vamos imaginar que existe uma informação auxiliar interessante que vem da parte dos marcadores moleculares. Então, por isso que veio aí o atrativo da seleção assistida por marcadores. Então, nós precisamos identificar esses marcadores de forma que eu pudesse, ao invés de praticar a seleção direta sobre o fenótipo, se é resistente ou susceptível, eu praticaria uma seleção indireta, considerando a presença ou ausência de marcas, de bandas para determinado marcador. Bom, mas isso é vantajoso? Sim, aparentemente sim. Então vamos imaginar que eu tenho então uma população F2 e eu preciso então identificar entre um conjunto de possíveis marcadores, por exemplo, marcador 1, marcador 2, marcador M, qual ou quais deles estaria associado à sua característica. Então você passa a fazer um experimento que inicialmente vai contar com a sua população F2 e você vai fazer o que a gente chama de genotipagem. Esses indivíduos, esses N indivíduos aqui, vão ter nesse trabalho inicial, além das informações fenotípicas, você vai trazer as informações moleculares. Vamos imaginar que é um marcador codominante, com 2 alelos, por exemplo, os SNPs, onde você vai codificar o A1A1, você pode dar código 2, A1A2, código 1, A2A2, código 0. Então você vai codificar 3 padrões, 2, 1 e 0, remetendo aí a informação A1A1, A1A2 e A2A2. E você precisa descobrir se entre esses marcadores que você está genotipando, existe algum associado. Pois bem, isso vem de análise, isso não vem de uma mágica. Você tem que ter conhecimento. A gente tem disciplinas específicas que vai te ensinar a como detectar essa associação. Tem método baseado em análise de variância, tem método baseado em comparação de média, tem método de regressão, tem método de máxima verossimilhança. Então existe um arsenal estatístico, porque o biometrista é aquele que analisa, processa e interpreta. Ao analisar, ele conta com uma série de recursos, da área de biometria, que envolve estatística e genética, para responder uma questão. A questão, no caso, é se existe algum marcador que está associado, e você então pode chegar e apontar, fazer uma genotipagem aí de 500 marcadores, mas o marcador 85, ele é o que mais está associado. Então eu descubro esse marcador. Pois bem, então será que isso vai funcionar? Sim, vai funcionar. Se esse marcador que eu descobri, numa situação até razoável, descobri a 8 centimol, poderia ser qualquer valor, apenas para ilustrar. Então o que isso significa? Significa que eu tenho essa marca, apesar de ser codominante, vamos pensar que eu interesso apenas a marca na sua forma M1. M1 com M1 ou M1 com M2. Então, eu espero que se estiver associado com o GNR, nessa configuração, se estiver a 8 centimorgan, eu tenho essa expectativa que a própria genética mendeliana me ensina. Então eu descobri uma associação usando o meta-regressão, o meta-TST, o meta-máxima verossimilhança, eu descobri, inclusive quantifiquei a distância. É possível, por exemplo, no meta-máxima verossimilhança, calcular essa distância. Então eu sei dessas expressões, o biometrista conhece a base genética. Então veja, se ele tomar de fato a decisão de praticar uma seleção com base nesta informação, com base em M traço e descartar os M pequeno, ele vai ter indivíduos resistentes.
Mas ele vai ter indivíduo susceptível? Vai. Isso aqui representa um insucesso. Mas quantos resistentes, quantos susceptíveis você vai ter? Se você tem a marca de 8 centimol, basta você substituir, você vai ter então 94 resistentes e 5,11 de susceptível. Então esse melhorista vai estar satisfeito, porque sem a informação molecular, ele tinha 75 resistente por cento e 25% susceptível, se ele não tivesse informação do marcador. Tendo a informação do marcador, o seu sucesso vai ser maior. Ele vai ter plantas resistentes e plantas susceptíveis na sua população F2, já sob prática de seleção segregante. A F2 segregante sob a SAM, sob seleção assistida por marcador, ela vai ser mais rica em indivíduos resistentes. Isso traduz, então, que você gastou dinheiro na genotipagem, certamente você gastou, mas agora você tem uma população segregante rica naquilo que você deseja. E isso pode ser bastante compensador. Esse é o atrativo. Se você pensasse que você está avançando por meio de reto cruzamento, onde você tem expectativa de 50% resistente, 50% susceptível, a teoria demonstra que se você praticar a seleção, focando naqueles indivíduos que manifestem M grande, você vai levar resistente. Certamente que você vai levar susceptível pela ocorrência aqui de uma recombinação de permuta entre o marcador, o loco do marcador e o loco da resistência. Bom, mas o que vai acontecer? Você vai ter entre aqueles que apresentam a presença dessa banda, dessa marca M grande, 92% resistente e 8% de susceptível. Então veja que a população se tornou rica. Ao invés de ter 50%, ela enriqueceu, ela tem 92% resistente. Ela então diminuiu o susceptível. Ao invés de ter 50%, tem apenas de indesejável 8%. Então, seu esforço vai ser compensador. Você está numa população com uma maior riqueza. Pois bem, mas a biometria, ela quer sempre estudar a genética, avaliar as possibilidades e oferecer para o melhoramento uma solução ainda melhor. E os biometristas, principalmente aqueles que dedicaram à genômica, estatística genômica, perceberam que mesmo nessa situação existe uma alternativa melhor. Então, se ele tem uma avaliação, numa população, por exemplo, F2, com a mesma quantidade de marca e a fenotipagem, o seu problema maior, o seu interesse, o ganho, não é procurar uma marca associada. O seu maior interesse deve ser em procurar marcas que estejam associadas e flanqueando, ou seja, esteja encurralando o loco de interesse. Isso deve ser uma solução mais atrativa para você do que a solução de uma marca única. Então veja, se eu tiver essa informação, eu vou lá aprender a base da genética, eu vou saber que essa população é uma população de mapeamento, existe populações de mapeamento, por exemplo, F2, rios, dupla ploide, família de meio-irmão, família de irmão completo, populações de mapeamento pelo significado, proporciona mapa, então esses marcadores não estão dispostos de forma desorganizada. Eu posso organizar os marcadores em diferentes grupos de ligação, eu posso ordená-los, então eu sei quantos e quais e a ordem que eles se encontram, e posteriormente eu posso implementar uma técnica que tenta não buscar um marcador associado ao loco R, que governa aí a resistência. Eu vou encontrar aqui os marcadores que flanqueiam o loco R. Digamos então que por essa análise que a biometria te oferece suporte, tem vários modelos de intervalo simples,
método de regressão, verossimilhança, e você vai identificar, então, dois marcadores. O marcador M e o marcador M1 e o marcador M2. Então, você vai fazer uma seleção assistida, mas já colocando na sua cabeça que não vai ser assistida, auxiliada por apenas uma marca, mas por duas. E qual a razão disso? Porque se eu tiver duas marcas, se eu então genotipar e descobrir essas duas marcas que estão controlando, nós demos então um exemplo anteriormente que eu descobri uma marca 8 centimorgan e mostrei para você a vantagem. Agora vamos pensar que eu descobri uma marca a 10 centimorgan, seria menos vantajoso. Mas eu não tenho uma, eu tenho duas. Uma 10 centimorgan à direita e uma 10 centimorgan à esquerda. Bom, isso é vantajoso? Sim. Então a gente sabe, a gente tem a expectativa mendeliana das ocorrências dos padrões, dos vários padrões aqui, dos 9 padrões, se você pensar em padrões codominantes, e a presença do GNR ou do QTL na sua população. Posso pensar na forma codominante ou posso pensar na forma em que eu vou escolher, apesar do marcador ser codominante, eu tendo o M1, uma das formas do marcador M, o M1, outra forma do marcador M2, eu vou praticar a seleção. Então vamos pensar que a nossa seleção assistida vai ser feita com duas marcas flanqueadoras. Vou descartar e vou apenas selecionar na minha população segregante, na minha população F2, aqueles indivíduos que têm M1 e M2. Então veja que com essa expectativa agora, e considerando que o loco A está a 10 centimorgan, o M1 está a 10 centimorgan, do loco que confere a resistência, o M2 também a 10, né? E vamos pensar aqui uma existência de dupla recombinação, né? Não é uma questão aditiva. Então a soma RA mais RB é igual a RA mais RB é menos 2C RA RB. C é o coeficiente de coincidência, que é o complemento da interferência. Então veja que eu praticando seleção dessa forma, eu vou encontrar na minha população uma série de indivíduos resistentes e uma quantidade mínima de suscetível. Então, eu ofereço esse quadro comparativo, mostra que é uma boa alternativa praticar seleção assistida, em que se eu não tiver informação de marca molecular, eu estou trabalhando com a população F2, em que 25% do trabalho vai ser perdido, porque os indivíduos serão susceptíveis. Se eu tiver conduzir a população F2 apenas com a seleção prévia por marcadores, eu vou enriquecer minha população com resistente e, consequentemente, menos esforço em manter indivíduos susceptíveis descartável. Mas aqui, se eu tiver marcas flanqueadoras, né, o sucesso é ainda maior. Então veja que a biometria nos aponta, ela quantifica, tá certo, resultados para que eu olhando, eu percebo que existe de fato um atrativo pela seleção assistida. Bom, se eu fizesse também da mesma forma, a mesma consideração para uma população de reto cruzamento, eu poderia praticar essa seleção e vou perceber que, de uma forma semelhante, né, sem apenas com informação fenotípica, o descarte seria de 50% de algo que não me interessa. Se tivesse a seleção por uma marca, 8%, então vou gastar menos tempo e dinheiro com algo que eu vou descartar. E a seleção com base em marcas flanqueadoras, 1,22%. Então a gente convence sobre essa boa prática da seleção assistida. Obviamente, você tem que ponderar aí o preço da genotipagem e o ganho que você tem com essa prática seletiva. Bom, mas vamos pensar em outras situações um pouco mais complexas. Vamos pensar numa característica também binária, né, com manifestação binária, resistente e susceptível, mas agora a gente imagina que o controle gênico seja de 2 genes, né, com uma segregação do padrão 9 para 7, um padrão típico de epistasia, né?
e a gente vai fazer o mesmo estudo, né? Então vamos imaginar que eu tenha uma população F2 e vou fazer ou a prática de seleção direta ou eu vou fazer então uma seleção assistida por meio de um marcador. Obviamente, se for por uma seleção fenotípica, a minha população F2 vai ter uma certa quantidade resistente e uma certa quantidade susceptível, que representa aqui 7, 9 para 7, 7, 16 anos. Bom, mas se eu tiver uma marca, aí já começa a ter um problema, porque o caráter é regulado por 2 genes. E se eu tiver uma marca, ele vai marcar 2 genes independentes. Ele vai marcar ou o gene A ou o gene B. Vamos ver qual que é a consequência disso, de eu ter descoberto apenas uma marca. Né? Então, se eu tiver apenas uma marca, eu tenho esse padrão que me interessa, né? Aqui na população, pensando na população F2, pensando apenas no gene A, mas posteriormente eu tenho que pensar no gene B, que está segregando e é independente ao gene A e a marca M, que a marca M está marcando o gene A e o gene B é um gene independente. Então veja que se eu praticar seleção assistida, eu vou ter indivíduos resistentes e uma série de indivíduos susceptíveis, não só pela perda da permuta, mas como também por eu não ter marcado o outro loco que era importante para a manifestação da minha característica. Então a seleção fenotípica, sem auxílio da marca, vai me fazer eu investir em 43,75% de indivíduos indesejáveis susceptíveis. Mas se eu investir com a seleção auxiliada, com o marcador, mas apenas uma marca, ou seja, não encontrando os 2 marcadores, o ideal seria encontrar 4 marcadores, 2 que flanqueia o gene A, 2 que flanqueiam o gene B. Mas vamos pensar apenas em uma marca associada ao gene A. Então veja que essa é uma prática de seleção que me permite, sim, ainda assim, me permite ter uma população mais rica de resistente do que aquela sem a informação de marcador auxiliar. E passaria apenas de 43% para 28%, onde eu vou perder meu tempo e meu dinheiro, porque vai ser descartável. Então veja que a gente precisa meditar, certo? Porque muitas vezes eu não tenho certeza do controle gênico da característica. Eu sei que ela manifesta resistência susceptível, certo? Isso eu sei. Mas isso, se é controlado por um gene, 2 genes, eu não sei. Então muito cuidado, que muitas vezes a gente acha um gene que está marcando a característica, usa aquele gene, e eu tenho uma expectativa de que com aquele um gene eu passaria a minha população para ter, por exemplo, 5,11% susceptível. E na verdade ela passa para 28,84%. Ora, então você pode até questionar, mas sem a seleção eu tinha 25%, agora com a seleção assistida, tá certo? Eu tenho agora 28%, então foi prejudicial. Não é que foi prejudicial, a sua ideia de que teria 25% está errada. A marca ela é binária, resistência susceptível, mas ela só é verdade se for controlada por um gene. Mas se não for controlada por um gene, seria 43% que passou para 28%. Tá certo? Essa associação aqui é verdadeira. Então, muitas vezes a gente faz associação de marcas à característica sem ter um conhecimento sobre o controle genético da característica, né? Mesmo que seja um gene, 2 genes, imagina se a característica fosse complexa. Então, nós não temos o controle e, consequentemente, a gente pode estar marcando algo importante, mas deixando outros aspectos importantes para trás, e isso, então, compromete aí a nossa eficiência pela seleção assistida. Então veja que nós precisamos ter informação genética, mas precisamos que a característica fenotípica também seja bem conhecida, o controle genético seja bem estabelecido para que eu possa oferecer pela genética, pela genômica, uma alternativa que seja a mais interessante para o melhorista, que proporciona mais retorno. A reflexão que fica aqui
é que nós precisamos entender de genética. Nós não podemos ser leigos, inocentes, vender um produto de que a seleção assistida resolve o meu problema. Se você nem sequer sabe qual é o seu problema. Se o seu problema é uma marca para uma característica monogênica, nós temos uma solução e sabemos quantificar o êxito. Se o seu problema é uma marca, ou duas marcas, ou quatro marcas para uma característica governada por dois genes, então a gente tem outra solução. Então isso é necessário estar em mente. Pois bem, mas como isso apresenta certa dificuldade, nós podemos, ao invés de ter o caminho da mendeliana, nós podemos ter o caminho da genética quantitativa. E essas duas, digamos que eu descubra uma característica, por exemplo, governada por dois genes, e se eu descobrir exatamente os dois genes, ou as duas marcas que estejam intimamente ligadas com dois genes, eu posso, ao invés de fazer uma seleção assistida pela presença da banda, da marca M1, da marca M2, eu posso fazer simplesmente uma predição. Aí a predição do indivíduo, se ele é resistente e se ele é suscetível. Vamos supor que ele é resistente, o alto, nota 4. Se ele é baixo, nota 2. Eu posso ter um modelo preditivo, e aí nós temos o padrão fenotípico, e se a gente tem marcas que a gente supostamente controla essa característica, né? Se eu escolher bem, ou às vezes eu tomar por acaso, eu tenho informação da média, mais a informação do loco A, o efeito aditivo, mais a informação do loco B no efeito aditivo, e eu vou ter então a predição aditiva considerando a informação de duas marcas. Se eu quiser incluir a informação devida à dominância, eu incluo nessa matriz os componentes atribuídos à dominância. Se eu quiser predizer melhor, eu posso incluir componentes epistáticos. Então veja que estaria aqui o componente epistático representado. Então veja que existe uma alternativa. Então eu sei, ou eu não sei o controle gênico, mas eu descubro que duas marcas ou três marcas são fundamentais no processo de predição dessa característica. Então eu uso essas duas, essas três, nesse modelo de predição. Como é que eu uso, por exemplo, digamos que eu tenha descoberto 10 marcas. Então como é que eu uso essas 10 marcas? Eu coloco no modelo, nesse modelo eu vou ter 10 colunas, para que eu então tenha o componente aditivo dessas 10 marcas. Depois eu acrescento mais 10 colunas se eu desejar, se eu quero, se eu imagino que o efeito atribuído à interação intralélica, a dominância seja importante. Depois eu acrescento a combinação de 10, 2 a 2, 10 vezes 9 sobre 2, 45 colunas, vezes 4, né, para eu computar as interações interaléricas. Aditivo, 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 dominante, dominante, aditivo, dominante, dominante. Obviamente que a minha matriz vai crescendo. Nesse caso, se fosse dois genes, aqui 16 indivíduos de uma população F2 que tenho observado, se eu considerasse então, e aqui sabendo que a segregação é 9:7, se eu desprezasse informações, só colocasse o componente aditivo de duas marcas que realmente controlam, eu teria um R2 de 57% apenas. Então eu descobri duas marcas, tá certo? Estou praticando seleção, mas não é observando no gel se tem a presença da marca. Eu traduzindo essa influência dessas duas marcas sobre a característica, mas no modelo menos parametrizado. Eu tenho sucesso? Só 57%. Por que essas duas marcas não explicam? Explica. Mas você está ignorando o mecanismo genético. Você deveria ter pensado sobre a dominância. Então vou incorporar na minha matriz o efeito da dominância. Essas duas marcas são responsáveis pela essa característica. Mas se eu vou usar um modelo preditivo, aditivo dominante, funciona? Funciona 84,71%. Ora, mas eu perdi aí uns 15%. É porque o seu modelo não está completamente parametrizado. Essa característica segrega 9:7. Até a genética mendeliana já diz que existe epistasia. Então,
de acordo lá com Fischer, é melhor eu computar os efeitos aditivos, os efeitos dominantes e os efeitos devido à epistasia. Aí sim, eu descubro esses dois genes, o modelo parametrizado adequadamente, e eu consigo predizer 100% dessa variação fenotípica, que é o caso variação genotípica, que eu estou considerando a característica não influenciada pelo ambiente. Então existe uma solução alternativa à solução SAM, onde eu observo a ocorrência das marcas para auxiliar o nivelamento? Existe. É o processo de identificar as marcas que está associada, mas eu não vou levar para o melhorista um gel. Eu vou levar para o melhorista um valor, um critério de seleção predito. Predito como? Predito diante a complexidade da sua característica. Predito com um componente aditivo, se for necessário, um aditivo dominante, se for necessário, um aditivo dominante epistático, que é, tá certo, mais interessante. Bom, então matei a charada, tá certo? Matou a charada mais ou menos, né? Mais ou menos. Porque muitas características, né, são de fato não controladas por um gene, por dois genes, mas por muitos genes. E muitas vezes eu não vou genotipar, eu não vou ter a possibilidade de predizer com base em duas marcas. Então, digamos que eu tenha então, a possibilidade de predizer com 1000 marcas, mas qual a diferença entre predizer com 2 marcas e predizer com 1000 marcas? Bom, é o mesmo procedimento. Muitas vezes eu tenho uma certa quantidade de indivíduos, por exemplo, 200 indivíduos, e eu tenho 1000 marcas. Bom, então eu vou fazer uma regressão. Vou colocar 1000 colunas se eu quero os efeitos aditivos da 1000. Bom, já é grande. Eu tenho mais colunas do que indivíduos. Tinha apenas 200 indivíduos. Isso é um problema estatístico seríssimo. Mas não são só 1000. Eu preciso colocar mais 1000 atribuídas à dominância. Então tem 2000 colunas. Mas não é só 2000. Eu tenho que colocar a epistasia. Então é a combinação de 1000, 2 a 2, vezes 4. Então veja que a quantidade de colunas da matriz X é muito grande. E aí então a biometria entra em ação. Como é que eu posso levar em consideração, captar o efeito aditivo, o efeito devido à dominância e esses efeitos de interação de uma forma simples ou de uma forma viável? Pois bem, aí agora nós estamos nos grandes problemas enfrentados pela atualidade. Será que a regressão, a estatística, fornece resultado? Será que quando eu falo estatística, é quando eu olho a solução fundamentada no modelo e esse modelo invoca variáveis, resumo, por exemplo, ele invoca médias, ele invoca variâncias, ele invoca covariância e ele invoca distribuição. Então as pessoas que são da estatística, elas combinam esses ingredientes e traz a solução. Aí a história, bom, eu não vou pensar mais nisso, porque esse negócio de médias, variâncias, certo. Tem outro caminho, aí começa outro caminho. Das regressões via spline. Pois bem, eu para apresentar então, eu trouxe aqui um exemplo, sem pretensão eu achei até no final que o exemplo foi ruim. Eu pensei aqui que eu tenho cerca de 300 indivíduos e eu vou dividir numa população F2 e pretendo dividir esse conjunto de indivíduos em dois. Um para treinamento, representando 80%, 240 indivíduos, e um para validação com 20%, 60 indivíduos. E vamos pensar que eu tenha a genotipagem dessa população por 500 marcadores. E uma característica, tá certo? Uma característica qualquer fenotípica, que a gente vai chamar de complexa, mas pode ser que não seja complexa, uma variável, e desses 500 locos, a gente vai dizer que cerca de 20 locos controlam essa característica. Na verdade, vão ser 20 e vão ser mais 4, 24. Vamos pensar que exibe dominância completa entre os alelos de cada loco, que a característica tinha uma idade 0,6, uma população F2, aqui é uma constante igual a 100, uma característica que em média produz 100. É uma altura de planta que em média é 100 centímetros, uma produção que em média é 100 gramas. Então veja que eu vou considerar aqui cerca de 500 marcas, e essas 500 marcas estariam distribuídas em 5 grupos de ligação, ou seja, 100 marcas para cada grupo de ligação, né?
Então, dessa forma, a gente vai imaginar que esses locos, o 20, 40, 60, 80, pertencem a um grupo, esse a outro grupo, a outro grupo, a outro grupo e a outro grupo. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Todos os grupos vão contribuir com marcas que controlam a característica. E nós vamos pensar que esses na verdade, são 4, né, vezes 5, 20. Eles têm, então, uma ação, que a gente chama de ação aditiva dominante, onde você tem o efeito de cada loco sendo U mais A, U mais D, U menos A, mas com importância igual, porque eu vou pensar em distribuição uniforme. E temos aqui um efeito multiplicativo, que dentro da genética quantitativa traduziria o efeito epistático. A epistasia é todo e qualquer componente não aditivo dominante, são as interações interaléricas. Então esse é o conceito da genética quantitativa. E esses 20 locos estariam sobre a luz do conceito epistático da genética quantitativa. Mas eu vou pensar que existe também 4 genes, os genes 50, 150, 250, 350, que atuam sobre uma via biosintética, que são genes de efeito maior, e eu vou conceituar o efeito de epistasia como sendo 2 ou mais genes atuando na mesma via biosintética e fazendo então a supressão gênica interalérgica. Então esse é um outro conceito de epistasia que estaria também sob a mesma característica, e vão dizer que a forma grande, B grande, C grande, D grande dá um padrão, um produto final que aumenta, aqui aumentou até muito, aqui o erro da minha simulação foi imaginar que aumenta 120 pontos, e aqui os bloqueios aumenta apenas 20 pontos. Né? Então nós temos aqui um acréscimo muito grande em relação a esse loco de efeito maior. Então nós vamos imaginar, resumindo, que a nossa característica analisada ela está sob o controle de 24 locos, sendo 20 de efeito maior modificadores e 4 de efeito maiores, com o fenômeno da epistasia muito grande. Então nós vamos ofertar ou considerar que a gente pode ofertar para o melhorista critérios de seleção que poderia ser para ele bastante eficiente. O problema dele é que tem 300 indivíduos e tem que identificar os melhores indivíduos daquela população. Né? Tem informação fenotípica, ou ele pode ter um novo critério que não seja o fenótipo, mas que seja um fenótipo modificado, enriquecido pela informação de marcadores moleculares. E eu disponho de cerca de 500 marcadores moleculares, mas sei que apenas 24 são relevantes, ou 4 deles mais relevantes, outros modificadores, para a variação genotípica. Como é que eu faço isso? Uma das primeiras propostas é a predição dentro dessa filosofia da seleção genômica ampla, cuja teoria foi apresentada, foi a base teórica por Mills e os colaboradores, onde você tem aí vários modelos, R-BLOP, G-BLOP, Bayes-A, Bayes-B, e derivou aí uma série de concepções estatísticas. Na verdade, o problema então está no paradigma estatístico. São modelos, dentro da estatística você tem então 3 componentes, o Y, o modelo e o erro. Então você precisa ter uma boa predição no Y na medida que você enriquece o modelo, ou você tem uma maneira de esvaziar o erro, tirar do erro causa de variação que você está colocando que é desconhecida, mas se você trouxer para dentro do modelo, você então melhora. Dentro da teoria dele, ele diz que a informação fenotípica, aqui ela é função daqueles nossos 500 marcadores. Mas veja que eu tenho uma série de problemas. Aqui essa matriz vai ter esse número que ele foi de, na verdade, 300 indivíduos, nem é 300 indivíduos, porque é 80%, por 500 marcadores. Então, esse é o nosso problema, e com isso eu passo então a ter, aqui está bem explicitado, 240 indivíduos para treinamento, 60 para validação, e eu tenho 500 informações de marcas moleculares para ajustar o modelo. Isso faz com que
a gente tenha problemas seríssimos de multicolonialidade, porque, veja, aquelas marcas estão em grupo de ligação, existe ali 100 marcas para cada um desses grupos, foi simulado com 100 centimógrafos, um grupo de ligação, então a distância de uma marca em relação a outra é de apenas 1 centimógrafo, uma alta correlação entre marcas próximas, então vai existir problema de multicolonialidade, existe problema de dimensionalidade, ou seja, o número de variáveis é muito maior do que o número de observações, e isso faz com que eu invoque aí G-Bloper, ou seja, eu invoco inversa generalizada, eu invoco regressões aleatórias, ou regressão em cumieira, que é o Ridge Regressio. Então, é necessário ter soluções apropriadas e a biometria, ela estuda essas soluções dentro do paradigma estatístico e vai prever o sucesso. Bom, o sucesso de uma seleção genômica depende de desequilíbrio. Desequilíbrio entre marcadores e QTL. Mas como eu não sei se existe desequilíbrio entre marcadores e QTL, eu me dou por satisfeito fazendo um mapa de desequilíbrio de marcadores. Que existindo desequilíbrio entre os marcadores, eu tenho também chance de ter desequilíbrio dos marcadores com o QTL. Se não existisse nenhum desequilíbrio, por que deveria existir desequilíbrio do marcador com o QTL? Seria uma situação bem difícil, constrangedora até. Mas eu percebo que, sendo a população F2, todo desequilíbrio ele é provocado por ligação fatorial, e eu vou enxergar aqui exatamente os 5 grupos de ligação. Então, nesse caso específico, é F2, em que o desequilíbrio de fase gamética coincide com a ligação fatorial, com a causa da ligação fatorial. Então, existe desequilíbrio, existe a possibilidade de ter, então, sucesso pela GWS. Pois bem, então eu vou usar o modelo, não vou explicar aqui como é que isso faz, existem disciplinas, vou apenas explicar o resultado. Bom, se eu tivesse, então, analisado, ele vai me dar um modelo. Nesse modelo eu tenho o efeito de cada marcador, então ele vai ter aqui o efeito, marcador 1, marcador 2, a gente até verifica, a gente fica satisfeito, porque, veja, aqui alguns marcadores, aqui está em valor absoluto, têm uma importância maior. Quais são esses aqui que tem os picos? Olha, nós falamos que 4 genes tinham efeito maior, o 350, o 150, 250 e 50. De fato, eles foram identificados. O 350 foi identificado ele, ou o 347, que identifica o 350, o 57 identifica o 40, o 348, 349 identifica o 350, 249, 248 identifica o 250. Então veja que a técnica, mesmo não sendo tão bem parametrizada, de fato traduz aquele conhecimento que a gente tem por simulação. Eu sabia porque eu simulei os dados. Na prática, ninguém sabe quais são os genes, quais são os marcadores importantes. Mas aqui eu sei e, de fato, o método é sensível a retornar a importância dessas marcas. Mas eu fico até um pouco, essa característica tinha uma herdabilidade de 60%, tá certo? Fico até um pouco decepcionado, porque o R2, para fim de treinamento, foi apenas de 57%, e para fim do conjunto de dados de validação, que representava 60 indivíduos, de 38%. Bom, na verdade, nós não podemos culpar a técnica. Nós devemos culpar a parametrização, por exemplo. E eu apenas incluí 500 colunas que representavam o efeito aditivo dos marcadores. Nesse processamento de dados, e o biometrista tem que entender de biometrista, eu não acrescentei mais 500 colunas que representaria o efeito da dominância. E eu não acrescentei mais combinação de 500 2 vezes 4 que representaria os efeitos aditivos. Os efeitos aditivo, 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 dominante, dominante, aditivo, dominante, dominante. Então, o meu processamento foi pobremente parametrizado. E deu um resultado, né? Existe aqui, se eu usar esse modelo, que eu, tá certo, estimei os efeitos, estão aqui os efeitos, o Y, a função de A1, X1, A1, M1, mais A2, M2, até a A500, M500, eu vou fazer uso. Esse aí é o meu critério de seleção, e eu vou ter uma eficiência de 57%. E serve não só para o treinamento,
mas fundamentalmente serve para descobrir o fenótipo daqueles indivíduos que eu não fenotipei, que eu apenas genotipei, que é o meu arquivo de validação. Tá certo? No caso aqui eu conferi porque eu tinha, mas eu não precisaria fenotipar o arquivo de validação. 38% é um resultado, né, que a gente oferta para o melhorista, que é a seleção GWS, a seleção cujo critério de seleção não é Y, tá certo? Esse Y tinha uma distância em relação ao Y verdadeiro, que nós vamos chamar aqui de G, que é o verdadeiro genótipo. Eu, na verdade, incorporei aqui a esse Y marcadores moleculares, e aí então eu tenho um Y genômico, tá certo? Um valor, não é GBV, um valor genômico. E ele então deve predizer melhor o valor verdadeiro do que aquele Y que não tinha informação, só tinha informação fenotípica, não tinha informação molecular. Esse conjunto de dados ele teve essa desvantagem, que houve aqui um conjunto de informações, aquele acréscimo de 120 e 20 provocou aqui quase que a formação de duas classes. Pois bem, então eu fico, é uma alternativa para esse problema. A alternativa veio resolvendo o problema da dimensionalidade, resolvendo o problema aí da multicoloralidade. Mas eu posso então olhar para uma outra solução. E essa outra solução ela está na literatura desde 1943, apresentado por esses autores Macolopit, né? Pois bem, e nessa abordagem, é uma abordagem que eles chamaram de inteligência computacional, tá certo? É algo que procura decidir se o material é bom, se ele é ruim, não pela média, pela variância, pela observação dos dados. Então nós não sabemos, por exemplo, se um cachorro é cachorro ou é gato, pelo tamanho médio, pela variância. Nós conhecemos uma série de indivíduos e aí então formamos a nossa opinião e temos então a concepção do que é um cachorro, o que é um gato. Então é necessário que eu conheça uma série de cachorro, uma série de gato. Se eu conhecer só cachorro pequeno, na hora que vier um cachorro grande eu vou ter até dificuldade, porque não está no meu aprendizado. Então veja que a gente então vai passar para a teoria de percepto multicamada. Percepto multicamada ou essas teorias são aplicáveis a problemas não lineares ou problemas não linearmente separáveis quando é problema de classificação, né? Então veja, o meu problema ele é não linear? Bom, eu posso pensar que sim. Só de eu imaginar que o controle gênico da minha característica está sob essa via biosintética, nesses 5 genes, se eu pensasse numa via biosintética apenas envolvendo 2 genes, né, por exemplo, daria A traço, B traço, alto, 9 para 7, então eu poderia ter uma disposição dos 2 genes, aqui o gene A e aqui o gene B, então eu teria essas configurações em que o A traço, A grande, B grande, B grande, vai dar alto, que é a bolinha vermelha, A grande, então essas bolinhas vermelhas seriam alto e esses triângulos azuis seriam baixo. Veja, isso aqui não é um problema linearmente separado. Eu não consigo passar uma única reta para separar essas duas populações. Então, pelo simples fato desse controle genético, eu já percebo que embarcar no modelo apenas aditivo, que não contempla um modelo apenas linear, é fadar um insucesso. Eu tenho que levar em consideração algo que consegue captar fenômenos não lineares. E as redes neurais foram concebidas para isso. Bom, na solução da estatística, quando eu quero considerar fenômenos não lineares, então eu torno esses fenômenos explícitos. Então, digamos que eu tenho então ação de M1, M2 até vários marcadores, 500 marcadores. Então eu quero o efeito linear. E eu vou lá, coloco o efeito linear. A dose 2, 1 e 0. Aí eu quero o efeito devido à dominância. Então eu acrescento a matriz de forma explícita. Aqui está, no meu modelo, eu vou enriquecendo. Aí eu quero epistasia, eu vou enriquecendo.
Bom, e nas redes neurais? Eu tenho essas mesmas informações e considero, tá certo? Informações adicionais, não de forma explícita, mas de forma implícita. Eu crio variáveis abstratas. E essas variáveis abstratas são dispostas em coluna. Essa aqui é a camada 1, e eu disponho aqui uma série de neurônios. Por exemplo, aqui 4 neurônios. Uma outra camada com 5, 10 neurônios. Uma outra camada. Então, eu consigo colocar efeitos, além dos lineares, em camadas ocultas. Se existe interação entre M1 e M2, eu não vou explicitar no modelo. Eu vou imaginar que elas vão manifestar, o M1 vai incidir aqui, o M2 vai incidir aqui. Estará computada a interação. Se eles não interagirem, eles têm outros caminhos para atuar. Então veja, a concepção das inteligências computacionais é captar efeitos não lineares por meio de uma estrutura diferente. E além do mais, eu não preciso pensar em médias e variância, mas eu preciso pensar em todas as observações. Então eu vou lá e vou ofertar, vou falar para o computador, o indivíduo 1 tem ausência dessa marca, presença dessa. Por isso ele produziu 20 kg. O indivíduo 2 tem isso. Por isso ele produziu 30 kg. Esse tem isso. Por isso que ele produziu 5 kg. E o computador vai aprendendo. E eu não ensino apenas uma vez. Tem um parâmetro que chama época. Eu vou falar isso para o computador 5.000 vezes, 10.000 vezes. Depois que eu falar uma vez, eu venho cá e vou repetir. A segunda vez, a terceira vez. Então, vai repetidas vezes apresentando esses valores e o computador vai aprender que se acontecer isso e isso, dá 1,70 m ou 30 kg. Se acontecer aquilo, dá 28 kg. Então, o processo, né, não é um processo aleatório. Por isso que as redes neurais elas evoluíram grandemente pela contribuição de pesquisadores que desenvolveram o que a gente chama de regra de aprendizagem. Tem a regra Hebb, a regra delta generalizada, que é como ensinar o computador. É como você que tem o seu filho, como você ensina o seu filho. Você insiste, como é que você vai ensinar a tabuada? Então, nós temos algoritmos que nós ensinamos, incorporando no computador uma regra de aprendizagem. Então, ele atribui peso, a segunda vez, ele modifica os pesos para dar mais resultados. Nós adotamos aqui uma rede com 3 camadas, tentamos colocar de 10 a 30 neurônios, variando de 5 em 5, o melhor resultado foi com 30 neurônios. A segunda camada de 10 a 30, o melhor resultado foi 20 neurônios. E a terceira camada de 2 a 20, o melhor resultado foi 10 neurônios. Aqui tem as funções de ativação e a gente então teve um resultado. Ele nos informa quais são as variáveis mais importantes. De fato, não houve bastante coerência, eu confesso aqui que não teve tanta coerência, mas isso depende da própria forma como nós quantificamos a importância das variáveis. Isso aqui é um método Holden, que algumas vezes ele falha em identificar o que é importante, tá certo? Porque uma variável pode ser importante no início, mas ela tem importância na primeira camada, na segunda camada, na terceira camada, então é muito difícil perceber a importância final dela, principalmente quando você tem muitas camadas. E aí nós temos o resultado de predição. Então, uma técnica que conseguiu captar efeitos não lineares, veja que o R2 de treinamento foi 0,99. Mas ela frustrou em ter um R2 de validação de apenas 57%. Mas é um resultado diferente, é um resultado que pode ser colocado a serviço perfeitamente do melhorista. Pois bem, nós temos outras opções dentro do paradigma estatístico, que leva em consideração médias, variância e tudo mais. Nós temos várias opções. R-BLOP, Base A, Base B, G-BLOP e assim vai. E dentro do paradigma da inteligência computacional, que requer conhecer todos os valores, ter um banco de dados grande. Veja, o meu banco de dados não foi tão grande nada, né? Foi 240 indivíduos para treinamento e 60 para validação. Será que eu tenho alternativas? Tem. Uma alternativa é a rede, é o percepto multicamada, e outra é a rede base radial. Então, na rede base radial, ela tem 2 etapas. A primeira etapa não supervisionada, a segunda etapa supervisionada. A primeira etapa você faz grupos. Você pega essas marcas e agrupa. Então você pode agrupar. É como se você agrupasse em 5 grupos representativos do grupo de ligação.
ou você pode agrupar em grupos de desequilíbrio, são menores do que o grupo de ligação. Então veja que você pode agrupar primeiro, para depois liberar um valor que a gente chama de valor gaussiano, que está em torno da média, e aí então praticar a rede neural igual um percepto de uma única camada. É uma alternativa, vai depender do espalhamento, do raio, do número de neurônios, e a gente então vai identificar os marcadores mais e menos importantes. De fato, ele conseguiu imaginar que o 350 é importante, que o 250 é importante, que o 150 é importante. Aqui é os 50 mais importantes em 500. Aqui é o 52, então ele me dá uma ideia boa da importância e me dá um resultado semelhante ao resultado encontrado pelo percepto multicamada. Um pouquinho superior, perdeu aqui um pouquinho no treinamento, mas ganhou um pouquinho na validação, tá certo? Então, é uma alternativa para o melhoramento. Mas só existem essas alternativas? Não, nós queremos levar a mensagem que para você, biometrista, você tem outras alternativas. Então, esses autores aí contribuíram muito com uma teoria interessante que imagina que você não precisa de médias e variâncias. Você não precisa de conhecer todos os dados. Você precisa conhecer a variável. Então, quais são as variáveis ou quais são as marcas importantes? Então, vamos supor que para a produção de grãos, você imagina que a produção de grãos é importante a altura? Sim. É importante a floração? Sim. Então, você começa, mas a altura tem várias alturas. Mas eu posso classificar uma questão de região. Eu tenho plantas altas e plantas baixas e plantas intermediárias, por exemplo. Ah, mas floração é importante? É. Mas eu preciso conhecer todos os dados? Não. Eu preciso só conceber que existem plantas tardias e plantas precoces. Se me der a informação que as tardias produzem mais do que a precoce, tudo bem. Então veja, eu preciso conhecer as variáveis que impactam, preciso conhecer a classe, o ponto de corte. O que significa ser precoce? Se varia de 50 a 100 dias, precoce pode ser abaixo de 70. Então eu preciso desse ponto. O que é uma planta alta? Uma planta abaixo de 1,30 m. Então veja, nessa teoria eu não preciso conhecer média e variância. Eu não preciso conhecer todos os dados. Eu preciso conhecer as variáveis importantes e preciso conhecer pontos de corte importantes. Então veja que eu tendo duas populações, bom, eu posso separar essas duas populações? Se fosse estatística, eu precisava saber da média, a média dessa população, a média dessa população. Então, vou na média, depois vou na variância. Isso é estatística. Se fosse rede neural, eu preciso conhecer todos os pontos. E se for a árvore de decisão? Eu só preciso conhecer a variável, fazer um corte aqui, fazer outro corte aqui, tá certo? E fazer outro corte aqui. Então, veja, por meio de cortes, tá certo? Dessa variável x2, por meio de corte da variável x1, eu chego a classificar P1, P2, sem média, sem variância, apenas você me dando o ponto de corte. Bom, aí a gente pergunta, será que isso funciona em genética? Claro que funciona. Veja, o que significa essa nossa via biosintética? Uma substância, aqui o GNA atuando, determinando a produção do enzima, que catalisa o desdobramento de S em S1, B grande determina a produção da enzima, é 2, que catalisa. Então tem toda uma história aqui de transcrição, de tradução, de DNA, de RNA, e eu posso conceber que, por exemplo, tá certo, esse produto aqui seria tudo baixo, isso aqui dá alto, produto final dá alto, dá 9 para 7. Bom, essa via nada mais é do que uma árvore de decisão. Aqui o GNA, que é importante, eu faço um corte, coloco o A pequeno do lado, bloqueia. Depois vem o GNB, faço outro corte. Então, para ter, por exemplo, um indivíduo, um produto final autorresistente, ele tem que vir por A traço, B traço, C traço, D traço. Então, veja que essa ação dessa via biosintética está contemplada na filosofia de árvore de decisão. Então, uma técnica por si só de grande potencial. E será que a árvore de decisão, ela percebe a não linearidade? Percebeu. Ela percebeu a epistasia. Tá certo? Então, veja, se a gente for usar essa técnica, nós precisamos apenas de um algoritmo
de como fazer, como identificar essas variáveis, como identificar o ponto de corte, que é muito simples de ser aprendido, né? Nós temos disciplinas específicas, é algo muito simples. E se eu aplicar esse conjunto de dados? Olha, eu teria um resultado cujo treinamento não foi tão bom, mas a validação foi ótima. Tá? E qual foi o resultado final? Ele identificou a necessidade de um ponto de corte em 348, que representa os 350, aqui o 154, que representa os 150, aqui o 50 e aqui o 250, 48, que representa o 250. Então ele conseguiu enxergar nos dados exatamente aqueles que eu imaginava atuar na via biosintética. É uma solução? É. Aí as pessoas criticam, mas uma árvore, você tem 240 valores diferentes, a árvore está predizendo que só existe, tá certo? Só existe 1, 2, 3, 4, 5 valores predito. Você tinha 240, agora você tem 5. Se você for nessa árvore, você pode predizer que tem apenas 5. Bom, isso é verdade. Apesar de ser bastante eficiente, a opinião de uma árvore é complicada. Por isso que eu vou recorrer à opinião de várias árvores. A opinião de várias árvores dá origem a duas teorias, a do Bagge e a do Randall Forrest. Então, você tem um conjunto de dados, você gera uma árvore. Você arruma outro conjunto de dados, gera outra árvore. E assim você vai gerando 500 árvores. Aí você pergunta, se eu colocar um indivíduo que tem essa altura, essa floração, esse acamamento, o que ele produz? Você vai lá em cada uma dessas 500 árvores, ela vai te dizer quanto, você calcula a média e oferece como valor predito. Aparentemente a ideia é bastante interessante. Mas se eu só tinha um conjunto de árvores, como é que eu inventei 500 conjuntos? Bom, isso é por teoria de reamostragem. Tá certo? Então você vai pegar, você quer 240 indivíduos, você sorteia. Sorteio daqueles 240 que você tem, você sorteia. O primeiro é o número 80, o segundo é o 3, o terceiro é o 42, o quarto é o 42 de novo. Então pode repetir? Pode. Tá certo? Pode alguns não estar representados? Pode. Até existe uma teoria. 36% dos dados não estavam representados e vão constituir um conjunto que chama OB, out of bag. Bom, mas e as variáveis? Quantas variáveis? Eu tinha 500 marcadores. Quantas variáveis você vai trabalhar? 500. Quais? Bom, as mesmas 500 que eu tenho. Bom, isso é bag. Bom, mas eu posso sortear. 500, qual vai ser? O marcador 1, e depois o marcador 3, e depois o marcador 1. Isso é Randall Forrest. As duas técnicas Bagge e Randall Forrest, elas casualizam as linhas. A técnica Bagge somente as linhas, e a técnica Randall Forrest ela casualiza também as colunas. Então existe aqui diferença entre essas duas técnicas e a gente pode perceber que é uma técnica de um resultado interessante, tá certo? Aqui nós temos um valor de predição, de R2 de predição, de 87%, um valor que superou um pouco a árvore de decisão, mas bastante interessante. Quais são as variáveis importantes? Bom, identificar a 154, que representa 150, 251. Veja que o processo de simulação, ele consegue identificar entre 500 marcadores aqueles que de fato a gente sabia que eram os importantes. Existe mais um refinamento que é o Boost. O Boost são árvores com aprendizado. Então ele tenta uma árvore que classifica bem. E aí ele vai e vê alguns que ele classificou errado. Então ele constrói uma outra árvore para que esses que ele classificou errado, ele volte a classificar bem. Então ele classifica, já foi a separação. A terceira árvore, que é aqueles que ele classificou mal, ele classifica bem. E assim vai, árvore por árvore, uma por uma, não são ao acaso, existe como sendo um foco, existe prioridades, e ele vai então conseguindo até o final ter uma boa predição de todos os indivíduos. Então, algumas fracas, mais outras fracas, mas que no conjunto tem uma classificação forte. Então veja que é uma alternativa, ganhou em treinamento, mas ela aqui não foi tão bom em validação. Aqui nós temos informações sobre a importância
a gente percebe que, de fato, há aí uma coincidência da nossa expectativa. Nesse slide a gente vê que a importância da técnica Boost também é interessante em apontar aqueles marcadores que a gente tinha considerado como importante no processo de simulação. Nós vamos discutir uma última técnica, a técnica MARS, né, em que é feito por regressão baseada em spline, né, proposta por Friedman, e que é bastante interessante. A filosofia é uma filosofia de uma representação da linearidade, mas que consiga captar fenômenos não lineares. Então ele vai na simplicidade para captar informações não lineares. Então vamos supor que a gente tem aqui uma equação que não é linear, e ela está representada por essa curva, meia amarelada, alaranjada. Eu posso, tem uma maneira de eu representar esse fenômeno aqui não linear com equações lineares? Tem. Basta eu partir, traçar uma reta daqui até aqui, traçar uma reta daqui até aqui, outra reta daqui até aqui, outra reta até aqui. Então eu tenho 4 segmentos de reta que junto corresponderia então ao meu fenômeno não linear. Se eu posso uma representação melhor aqui, uma curva, em vez de fazer 4, eu faço uma infinidade de segmentos. Então veja que eu estou tratando de uma forma linear, no modelo linear, mas estou conseguindo captar não linearidade. É algo aí que faz lembrar a estatística, com essas retas, que faz lembrar a árvore de decisão, porque eu preciso identificar pontos de cortes. Então é uma técnica que tem mostrado um potencial e nós, biometristas, temos que estar atentos sobre a sua aplicabilidade. Então nós temos também disciplinas que abordam esse assunto, e se eu usasse esses dados, posso apenas colocar um modelo que só tem um efeito linear, mas que consegue captar não linearidade. Então ele descreveu aqui essas variáveis, também aponta aqui ao representante da 350, 240, 250, 150. Então veja que ele descreve aqui esse modelo linear. Existe também a possibilidade de incluir interações dentro do modelo linear, mas com interações entre variáveis. Também conseguimos aqui apontar a importância da variável e ter as soluções que a gente vai finalizar aqui. Então veja que o meu conjunto de dados que eu estou propondo ofertar para o melhorista é um critério de seleção, agregando informações de marcadores moleculares, e eu posso pensar que existem várias soluções. Temos problemas, muitos marcadores, poucas observações, mas a teoria nos oferece diferentes paradigmas. Um paradigma em que eu tomo minha decisão com médias, variâncias, distribuições, covariâncias. Um paradigma que eu, tendo um volume de dados consideravelmente grande, eu posso conhecer o fenômeno pela inteligência computacional. Um paradigma que eu imagino que isso possa ser resolvido à luz das partições das variáveis. Isso envolve o aprendizado de máquina, representado pela árvore de decisão. E nós temos os paradigmas também que entram em aprendizado de máquina, onde mesmo que o fenômeno seja, a princípio, não linear, eu posso resolver aí por técnicas lineares por meio de partição. Eu vou apresentar aqui esse resultado. Não devemos ter uma generalização. Esse resultado é para esse conjunto de dados. Aqui a gente percebe que a técnica do Bagging ela foi interessante, não só para treinamento, como também para validação, né? As redes neurais tiveram bom desempenho no treinamento, mas perderam em validação. Não posso dizer que são as redes neurais, são a rede neural que eu usei tantos neurônios, tantas camadas, e se eu usar mais neurônio, mais camada, então pode ser que tenha um resultado um pouco melhor, né? Às vezes pior, e assim vai. Mas eu estou apresentando para vocês 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 técnicas para solucionar esse problema que o melhorista teria. E aí, certamente, a pergunta óbvia, qual que é a melhor técnica? Isso sempre
sai no final de nossa conversa, a pessoa fica ansiosa e vai perguntar, certamente, que, afinal de contas, eu devo aprender. Bom, e a resposta é essa, que não existe melhor técnica. O mesmo conjunto de resultado, você tem várias variáveis, você tem x1, x2, x3, x4, altura, produção, acabamento. Pode ser que a árvore de decisão seja bom por uma característica, que tenha mais efeito de classificação, pode ser que a MAR seja melhor. Então, o que você tem que dizer é que você tem um problema e você tem que entender que tem várias soluções. Aqui nós temos a solução da R-Bloop, G-Bloop, aqui a árvore de decisão, PCF multicamada, rede base radial, MARS e assim vai. Então você tem esses caminhos e você tem soluções que devem ser apresentadas para o melhorista. A nossa obrigação aqui é difundir a técnica e dizer que elas não são tão difíceis e que a nossa obrigação é remover esses obstáculos. Que você não tenha medo de ir atrás dessas diferentes soluções, de questionar, de ver o resultado, de entender o paradigma. Isso que é importante, que faz você um bom biometrista. Não é simplesmente apertar o botãozinho do computador. Então veja, conhecer é fundamental. Mas eu roubei essa tirinha lá que eu vi na internet e acho muito interessante ter essa reflexão nos tempos atuais. Né? E dois indivíduos, um pergunta onde estamos, o outro orgulhosamente responde: no mar do meu conhecimento. Tá certo? Ele é vasto, você não acha? Então tem indivíduos que vêm vender para você a impressão de que ele conhece tudo. Mas o outro responde, aquele melhorista, aquele mais experimentado, verifica, mas sem profundidade alguma, não é? Então não adianta ter apenas conhecer rótulos e títulos se você não entende a particularidade. Não tendo profundidade, não tendo senso crítico, não tendo uma boa orientação, não adianta aprender títulos de assunto. Adianta aprender a diferença, a eficiência, questionar. Isso é importante. Então a gente tem aqui o trabalho de, nesses encontros, nesses eventos, divulgar o conhecimento, mas cabe a você, ouvinte, aprofundar no conhecimento para que de fato seja útil para você e para a sua equipe. Bom, a gente agradece muito, né, o convite. Temos aqui a recomendação de um site, é o nosso canal, onde nós temos inclusive disciplinas sobre predição, classificação, reconhecimento de padrão, onde todas essas técnicas são abordadas com certa profundidade. Muito obrigado a todos e até mais.